Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia a todos, tudo Bom dia, bem? professor. Tudo certo. Show. Esperar mais 5 minutinhos, aí a gente já começa as apresentações. Boa tarde, professor. Ah, tá. Bom dia! Opa, bom dia, é mesmo? Tá acelerado já! Pô, já fiz tanta coisa hoje que ainda não sei como que ainda são 11 horas da manhã, professor. É. Muito bom. Essa pandemia tá deixando a gente já perdeu ali a noção de tempo, né? Muito, professor, muito. Em pensar que a gente já tá no dia 9 de novembro. É, daqui a... Falta aí... Falta pouquinho para acabar o ano já. Já, pô. Já tem panetone no supermercado, né? Exato. Quando começa a ter panetone no supermercado é que alguma coisa aconteceu. De resto, vocês já estão quase de férias? Dependendo de umas notas aí, sim. Dependendo das notas, falta só algumas aulinhas aí ainda. Ah, então tá tranquilo. Falta quantas Falta quantas matérias ali para fechar o PLE? Olha, falta uma, pelo menos para mim, né? Talvez por uma parte aqui, falta uma nota, a sua matéria, falta 3 matérias e uma nota. 3 matérias e uma nota. Ah, beleza. Isso. Então tá sossegado.
Esperar mais um minutinho e aí a gente já começa. Beleza, então. Então vamos lá. Fazer o seguinte, na apresentação, eu dividi o seguinte. O grupo da Beatriz, Arthur, Daniel, da Marcela, do Pedro e do Rafael vão falar sobre títulos públicos. Vamos lá? Eu estou dividindo por temas porque aí não fica tão repetitivo. O grupo 2, do Lucas, Gustavo, Luan, Enzo, Diego e Eduardo, vão falar sobre Eurobonds e Samurai Bonds. O grupo do Alan, da Bianca, Gabriel, Isabel, Lucas e Rafael vão falar sobre os ADRs. E a Debentures vai ser o grupo do Lorenzo, do Thiago, do Leonardo, Rodrigo, Matheus, Gabriel e Bárbara. Tá bom? Show, professor. Então, vamos lá. Grupo da Beatriz. Isso, sou eu, professor. Vou apresentar. Show. Deixa eu compartilhar minha tela aqui só um instantinho. Tá. Me avisa, por favor, se vocês já estiverem vendo. Já sim. Tá bom. Aqui a gente vai apresentar, assim, a gente já fez o trabalho completo, né? Mas só para focar na parte de títulos públicos. Então, o que a gente entendeu que são títulos públicos? Não tem problema, viu? Depois eu vou dar uma olhadinha no trabalho completo. Já tá lá no Moodle, né? Isso, tá sim. Tá, beleza. Então, assim, acho que até como o próprio nome já sugere, né? Os títulos públicos, eles são emitidos pelo próprio Tesouro Nacional, né? Em âmbito do governo federal, aqui falando do Brasil. E aí a gente entende, né, que quem compra um título público federal, na verdade, está comprando um papel de dívida do Brasil, né, do governo federal. O que a gente pode falar, assim, numa visão geral? Os títulos públicos, eles são um investimento de renda fixa, né, até porque quando você compra, ele já está pré-fixado sobre o que vai ser seu rendimento. Ele é bastante seguro, assim, considerando que a gente, de certa maneira, tem uma certeza de que o governo vai fazer o pagamento no final daquele vencimento. E muitas vezes, assim, acho que a grande maioria esmagadora é baseado na taxa Selic ou no IPCA. Então, não sei quem já fez alguma compra de títulos públicos com renda fixa, sempre tem lá já pré-fixado. Se paga a Selic mais uma porcentagem, paga o IPCA mais 3%, mas de alguma maneira, então está sempre com esses entendimentos pré-fixados. Tem como, sim, que aconteça uma perda de dinheiro, até porque vai basear muito nessa variação do IPCA e da Selic, de acordo com o dinheiro que você investiu. Então, assim, você tem rentabilidade diferente, você tem condições diferentes, tudo vai variar de acordo com o título que você comprar. Então, aqui você tem, por exemplo, que o Tesouro Selic, ele tem a rentabilidade da Selic, o Tesouro IPCA mais juros semestrais, você tem lá o indexador de rentabilidade IPCA mais juros e assim, por aí vai, né? O que a gente tem, assim, de vantagens e desvantagens? Acho que, assim,
que a maioria dos investidores busca quando compra um título de renda fixa por títulos públicos é pela segurança, né, da parte do Tesouro Nacional. Você tem diferentes tipos de opções, então você tem sempre uma variação de cada um dos títulos, então você entende se é melhor para você pela Selic, se é pelo IPCA, e a partir da taxa que for colocada ali do IPCA. A liquidez geralmente ali é de D+1, então você pede no dia seguinte, você já consegue resgatar esse dinheiro. E o investimento mínimo é muito pequeno, então investidores de pequeno porte já podem fazer esse investimento. Desvantagens. A primeira é que você sofre sim a taxação do IOF e do imposto de renda, que vai variar de acordo com o tempo de aplicação. Então, quanto maior o seu tempo, menor o imposto de renda que você vai pagar, né? Menor a porcentagem do imposto de renda. Você tem ali uma taxa de custódia, mas acho que o principal ponto que a gente no Brasil tem vivido, né, acho que nesses 2 últimos anos, é com a volatilidade. Desculpa, eu espirrar. Com a volatilidade dos títulos públicos em relação à indexação da Selic, né? Então, assim, se você comprou lá um título público em 2018, que variava pela Selic, hoje o rendimento dele é muito, muito, muito menor, né? A gente veio de um decréscimo da taxa Selic de 14% já há um tempo, e agora está a 2%. Acho que é 2,2% ou 2%. Então, realmente, você tem uma variação muito grande de acordo com o tempo que você fez o investimento, né? E aí, no último ponto, que acho que está um pouco atrelado o IPCA e a Selic, é que o retorno vai estar muito relacionado com as decisões políticas, né? Então, se um governo vai focar mais diminuir a inflação, aumentar a inflação, ou mexer na Selic, vai fazer essas variações flutuarem muito no seu período de investimento. E é isso que a gente tinha para a parte de títulos públicos. Beleza. Então eu vou pedir aqui, show de bola. Vocês chegaram a fazer o cálculo ali, a precificação dos títulos públicos, Pedro? Desculpa, professor, você pode repetir? A precificação, vocês chegaram a analisar a precificação? Você diz da rentabilidade? Não. Da rentabilidade, isso. Isso, a gente mostrou assim rapidinho da diferença dos tipos, né? Você tem, às vezes, o IPCA mais 3, você tem uma porcentagem da Selic, ou você tem juros pré-definidos. Mas o cálculo propriamente dito. A gente não colocou no trabalho. Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Professor, Tá faltando um grupo, né, Vitor? eu ia falar que... Eu vou fazer assim, então dá uma complementada ali na parte de... Eu vou fazer assim, ó, vou deixar os outros grupos falarem, no final vocês falam ali de forma geral, tá bom? Tá Aí bom. vocês repassam a apresentação inteira como se fosse um pupurri ali. Tá bom. Tá? Não, só um detalhezinho que eu estava olhando aqui no Moodle, aí eu não sei qual atividade, não sei se é isso, se você foi olhando as apresentações, mas quando eu fui upando, eu vejo que tem 2 links, né, para upar a apresentação. Meio que fica um que é do lado da mãozinha segurando um papel e um que fica embaixo. Aí eu não sei se você está pegando os 2 ou um só deles, mas agora que eu percebi isso, assim, eu geralmente vou da mãozinha que está segurando o papel, mas eu vejo que o outro também dá para upar. Aí, não sei se... Do Moodle que eu tô falando. Tá, depois eu vejo isso. Tá bom, só esse detalhe. Vamos lá. Grupo do Lucas, Gustavo, Luan, Enzo, Diego, Eduardo, Eurobonds e Samurai Bonds. Vou compartilhar aqui minha tela, professor. Tá. Tá compartilhada? Deixa eu ver aqui. Não, tá preto. Para mim ainda tá preto. Professor? Para mim ainda tá preto. Agora sim. Já tá preto, não. Agora foi. Deu uma travada na minha internet aqui.
Voltou a Pronto, carregar. tá indo certinho? Não, tá carregando. Agora foi. Desculpa. Agora foi? Tá me Foi. escutando direitinho também? Pelo visto a internet não tá tão boa. Foi. Foi, tá bom. Então, seguindo a cronologia, né, do outro grupo, a gente também tinha falado dos títulos públicos, e agora falando um pouco sobre as Eurobonds, Samurai Bonds, o que elas são, né? Então, apesar de, por conta do nome, a gente trazer também bonds aqui, ser intuitivamente alguma coisa a ver com o título de dívida, somente quando fala euro, União Europeia, então Samurai, Japão, coisa assim, na verdade, eles são títulos de dívida emitidos por empresas, e não propriamente por países, nem em qualquer instituição mais representativa, assim, né? Então, são títulos emitidos por empresas para financiar suas atividades, projetos e investimentos, porém, possuem a particularidade de ser uma moeda diferente da moeda do emissor da dívida. Então, em geral, eles são, além disso, pré-fixados e oferecem uma visão clara da dívida para o emissor, do quanto ele está arcando de dívida e de retorno para o investidor. E quando a gente fala de Eurobonds, Samurai Bonds, tem diversos tipos, e os nomes vão variar de acordo com a moeda na qual são emitidos. Então, se a gente analisar os eurodólares, por exemplo, eles são emitidos na moeda norte-americana, que é o dólar. Já os Samurai Bonds, ou Euro-Yen Bonds, são emitidos na moeda japonesa, o Yen a gente vai tendo esse nome variando, né? Então, Bulldog Bonds seriam emitidos na moeda inglesa, que é a libra esterlina. E até um fato interessante da história é que a primeira emissão aconteceu em 1963 e foi realizada pela empresa de ferrovias italiana Autostrade e, enfim, foi uma emissão de 15 milhões em eurodólares, ou seja, eurobonds na moeda dólar emitidos na Europa, em Amsterdã e depois Pacaembu, enfim, questões mais burocráticas da época. E a questão interessante é que isso ofereceu aos investidores do mercado financeiro europeu um investimento mais seguro face ao momento vivido, que era um investimento em dólares. E, bem, analisando os eurobonds, quais seriam as vantagens para o emissor dessa dívida, né? Bem, isso permite que a empresa possa colocar os custos atrelados à sua dívida na mesma moeda de suas receitas. Então, se a gente for analisar, por exemplo, empresas exportadoras brasileiras, na qual a principal renda delas vai se dar muitas vezes em dólar, por estar comercializando com outros países, ao emitir eurobonds em dólar, essa exportadora pode colocar os custos da sua dívida na mesma moeda da receita. Então, se houver uma diferenciação quanto a, por exemplo, o dólar fica menos valorizado que o real, ela não vai perder na capacidade, em termos de capacidade para conseguir arcar com essa dívida. Então, você consegue manter um pouco dessa sua lucratividade. Além disso, também é facilitada a captação de investimentos, uma vez que muitos investidores vão dar preferência a ativos em moedas fortes, como dólar americano, libra esterlina e euro, uma vez que elas são muito menos voláteis do que as moedas de países emergentes, como é o nosso caso. Então, quando você acaba emitindo essas bonds, essas dívidas, esses títulos de dívidas, nas outras moedas, você consegue levantar capital de uma maneira mais fácil. E por outra questão é uma grande flexibilidade que se oferece com os eurobonds, uma vez que a empresa emissora dos bonds pode escolher a moeda de emissão, baseando-se em questões como regulamentação do país, as taxas de juros e a estrutura do mercado. E também torna-se muito menos burocrático do que você ir para uma instituição financeira de um outro país. Enfim, você ganha esse grau de flexibilidade, de liberdade para a empresa que está emitindo esse eurobond. E olhando para o lado do investidor, como dito, a gente tem uma estabilidade, uma vez que a volatilidade dessas moedas nas quais ocorrem esses bonds é menor, né? São moedas mais fortes, tornando esses ativos uma alternativa com menor risco do que outros emitidos na moeda nacional. Além disso, quando a gente analisa investidores brasileiros, por exemplo, a gente tem nas eurobonds uma possibilidade de diversificação e face ao caso de ativos brasileiros, por exemplo, se desvalorizarem, essas eurobonds aquisidas pelos investidores brasileiros podem compensar esses efeitos e evitar grandes perdas. Além disso, também temos a questão da acessibilidade, que comparando outras maneiras de investir em ativos de moedas estrangeiras, os eurobonds são muito mais acessíveis e o valor mínimo é reduzido e a liquidez é alta. Então, quando a gente compara com outras opções, como a compra de ações de empresas que estão listadas nas bolsas de valores de outros países, a compra de eurobonds torna-se mais simples. Então, vamos trazer um exemplo agora aqui de como se acontece a precificação dessas eurobonds e a gente quis trazer o que está no site do governo, que seria os casos de título de dívida externa brasileira, que também configuram-se como eurobonds em alguns casos.
Então, a gente tem que os cupons de juros vão ser calculados em uma base linear, sendo o desconto, por outro lado, realizado em uma base exponencial, caso deseje realizar uma liquidação dessa bond, enfim. Já o valor presente vai calculado de acordo com o critério de contagem de dias do título, e essa contagem de dias, como a gente vai ver ali para frente, vai alterar. Então, por exemplo, os Samurai Bonds vão considerar os dias corridos e anos de 365 dias, enquanto a maioria vai considerar 12 meses e 30 dias cada um desses meses. Bem, a tira informada para o cálculo ela vai ser expressa sob a forma nominal anual e será sempre transformada para a efetiva anual. As captações externas normalmente têm preços de emissões próximos ao par e, para tanto, os cupons de juros são determinados no momento da operação, baseando-se na taxa de emissão do título. O preço utilizado nas operações é o preço limpo, entretanto, a operação é fechada com preço sujo. Então, vamos trazer aqui umas aspas desse documento emitido pelo Governo Nacional, que define esses dois termos diferentes. Então, o preço sujo de uma operação é o cálculo do valor presente, ou seja, a cotação, multiplicado pelo valor nominal atualizado, o VNA do título. Já o preço limpo é calculado com base no preço sujo, sendo expurgados os juros devidos entre o último pagamento de cupom e a data de liquidação da operação. Valores que deverá estar devolvido ao vendedor do título no momento da efetivação da transação. Bem, aí a gente entraria para a parte de ADR, já não cabe mais a essa apresentação daqui. Então, enfim, muito obrigado, professor, pelo espaço. Vou parar de compartilhar aqui minha tela. Tá falando aqui com mutado. Legal, bom trabalho. Fiquei com medo de estar sem internet, obrigado. Imagina falar sozinho. Não, tranquilo. Vamos lá. ADRs. Grupo do Alan. Oi, professor, você está vendo? Tô sim. Ok. Então, a gente trouxe uma apresentação breve sobre ADRs. E ADRs, basicamente, são recibos de ações de empresas estrangeiras para serem negociadas nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, se uma empresa brasileira quiser negociar suas ações no mercado americano, ela precisa emitir títulos na forma de ADRs. Os bancos ou corretoras, elas vão comprar essas ações e elas vão negociar e avaliar qual vai ser a equivalência das ADRs lá fora. E as ADRs foram basicamente criadas para poder diminuir a complexidade da compra de ações de empresas estrangeiras e facilitar essa troca com valores de moedas diferentes. Então, aqui, por exemplo, uma empresa brasileira pode ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York, na Nasdaq, por exemplo. Uhum. E aí, é isso, basicamente. O banco, que se chama banco depositário, ele vai fazer uma equivalência entre o valor das ações, a quantidade das ações e quanto que vai ser a ADR lá nos Estados Unidos. E qual a vantagem para os indivíduos, né? É uma maneira fácil, de baixo custo, para você comprar ações de uma empresa estrangeira, então você vai ter menos custos dos impostos de transação estrangeira. E para as instituições estrangeiras é uma oportunidade de você participar do mercado norte-americano de renda variável. E aqui tem algumas ADRs de algumas empresas brasileiras, por exemplo, a Ambev, o código dela é ABEV, Azul é Azul, e, por exemplo, você vê que uma ADR da Azul lá fora corresponde a 3 ações. Então, quanto menor o valor da ação no país de origem, mais ações por ADR. E as ADRs, elas têm níveis, elas são classificadas em níveis diferentes. Então, quanto menor o nível, é mais básica e ela não consegue ser negociada na Bolsa de Valores. E também menos requisitos do SEC, que é o Securities and Exchange Commission, que é equivalente à CVM aqui no Brasil. Então, o nível 1 é o nível básico, são ações de empresas geralmente negociadas no mercado de balcão e não na Bolsa de Valores. E quanto maior o nível, por exemplo, o nível 3, são ações de empresas que conseguem ter um valor mais substancial como ADR e elas são negociadas na Bolsa de Valores. E como é que funciona o preço de uma ADR? Como eu tinha dito antes, o banco depositário ele vai fazer uma equivalência
sobre qual a melhor proporção entre a DR e a ação do país de origem. Então, uma DR pode representar uma ação, pode representar uma quantidade de ações ou uma fração daquela ação. E isso vai ser avaliado para ser um valor substancial para aquela DR, mas também ser um valor acessível a pequenos investidores. Então, é isso, basicamente. Beleza. Então, quantos DRs de empresas brasileiras tem lá fora? Eu achei essa tabela, mas eu não sei quais outras empresas que tem. Mas geralmente são empresas grandes. É que eu estou vendo aqui Telefônica Brasil, na realidade é a Vivo agora, né? Então, essa tabela está um Isso. pouquinho desatualizada. Deve estar sim. Agora o telefone que é vivo. Deixa eu ver aqui. Olha, é interessante ver que tem bastante do setor elétrico, né? Sim. Legal. Legal. Então, aqui é interessante ver que são poucas empresas ali, né? Mais ou menos as empresas estão basicamente ali no 1 por 1, né? Uma ação equivale a um ADR. Agora, vamos lá. Beleza, então. Deixa eu passar aqui para o... Agora para o grupo do Lorenzo Debentures. Vamos lá. Posso compartilhar aqui, professor? Pode. Eu vou pedir para alguém do nosso grupo botar o nome dos integrantes aí, se precisar. Vou começar a compartilhar aqui. Todo mundo me ouviu certinho? Dá para ver a apresentação? Beleza, estou vendo aqui direitinho. Perfeito. Bom dia, galera. Meu nome é Leonardo. Dando sequência aí à apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre debêntures. Bom, debêntures, diferentes dos eurobonds, eles são títulos de dívida da empresa emitidos aqui no Brasil. Eles oferecem direitos de crédito ao investidor remunerado por meio de juros pré-fixados ou pós-fixados, dependendo do tipo da debênture. Bom, em outras palavras, o investidor nada mais que está fazendo do que emprestando dinheiro para as empresas. O prazo desses debêntures variam de alguns meses até 10 anos, dependendo do tipo e da finalidade, e a tributação normalmente segue a tabela regressiva. Bom, quais são os tipos de debêntures? A gente tem a debênture simples, né, que tem um rendimento pré-fixado ou pós-fixado com pagamento periódico de juros. A gente tem a debênture conversível, né, que oferece a possibilidade do investidor decidir transformar o crédito e receber em ações da companhia. Isso é um pouco mais raro. A gente tem as permutáveis, o investidor pode optar por trocar o título por ações de uma companhia que não seja própria emissora de dívidas, isso é mais raro ainda. E uma muito famosa agora que a gente vê são as debêntures incentivadas, por ter principalmente isenção fiscal e por serem responsáveis pelo financiamento de projetos de infraestrutura. A gente vê isso muito comumente no setor elétrico também. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens das debêntures para o investidor. Bom, a gente vê um retorno interessante quando comparado aos outros títulos de renda fixa, o que vai ser compensado pelo maior risco. Existe a possibilidade de juros periódicos, dependendo do título de debênture que o investidor escolhe. E também existe a possibilidade de isenção fiscal, dependendo do tipo de debênture, no caso da debênture incentivada. Bom, vamos falar um pouquinho das desvantagens. Não tem a cobertura do FGC, o que é uma das principais coisas que pesam na hora de você escolher uma debênture. É o fundo garantidor de crédito, que cobre até R$250 mil caso a empresa vá à falência. Tem a menor liquidez quando comparado a títulos públicos de menos risco e também tem maior risco pela exposição a empresas, por exemplo. Uma empresa com uma dívida muito grande pode representar um alto risco para o investidor. Acabando de comentar debêntures no aspecto geral, vamos falar um pouquinho da precificação. Então, aqui está passando sobre a precificação de renda fixa e que a gente tem por debêntures. Bom, a precificação por debêntures, a gente pode ver essas duas formas horrendas aí, que a gente tem o valor nominal de emissão, vai ser igual ao valor nominal atualizado da debênture vezes o fator de juros, sendo que o fator de juros é calculado por esse produtório aí. A gente trouxe um exemplo mais prático, mais palpável para vocês, que é usando também uma tabela que o professor ensinou para a gente. Nesse caso aí, a gente vê que é o modelo americano, para a gente poder precificar essa debênture. A gente vê que o principal a gente só entende o principal no último período, e seria uma debênture com três pagamentos de juros. Para quem quiser ver mais, a gente botou uma fonte aqui embaixo que tem mais
mais exemplos desse tipo. E acho que é mais ou menos isso, pessoal. Estava aqui mutado de novo. Legal, legal. Agora, nesse fluxo de pagamentos ali, né? Então, o que a gente tem lá? Os dias úteis, né? Esses jurozinhos aqui é o cupom da debenture? Esses 17, 16,5 e 15,5? 17, 16,5. São o juro dos cupons. Tá. Legal. Aí aqui o cara, então, se investisse e comprasse agora, receberia, então, uma margem ali de 170 mil, certo? Quer dizer, 10 mil reais, 170 reais ali, né? Isso. Juros ali, 170 reais. Legal. Bacana. Você vê que tem muita semelhança ali. Muita semelhança com o que você tinha ensinado pra gente naquela aula de amortização. Beleza. Show. Então, vamos lá, então o grupo do Caio, do Vitor, ali aí a gente faz um fechamento com tudo. Professor, acho que você não viu no chat, o nosso grupo também faltou, Ana Carolina e Gabriela. Mas vocês já falaram 2 vezes, né, Ana? Ou não? Não, uma vez só. Uma vez só? Sim. Deixa eu ver aqui. Professor Soma, você quer que a gente apresente todos os temas? Isso. Então você e o grupo da Ana vão apresentar. Agora que eu vi, é que na última vez foram só 2 pessoas, né, Ana? Era você e... Só eu e a Gabriela. Só vocês 2? Sim. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Gabriela Henriques, né? Isso. Então vocês vão fazer o fechamento geral também. Tá bom. Deixa eu só colocar aqui. Um segundinho, gente. Só organizar aqui direitinho. Então, vamos lá. Tá. Consigo ver já. Oi? Consigo ver já a sua apresentação. Show. Beleza. Então, vamos dar uma geral aí nos temas. Bom, a gente vai primeiro falar sobre os títulos públicos brasileiros, os títulos da dívida externa, os ADRs, né, debentures. Aí vai ser como uma forma de complementação aí, vamos tentar complementar todo mundo. Bom, já foi falado um pouco sobre os títulos públicos brasileiros, né, por serem um investimento muito conhecido aqui no Brasil como porta de entrada no investimento em renda fixa, né? Então, eles são bem famosos pelo motivo da segurança, né, do investimento. Aí, só para ilustrar um pouquinho o que são os títulos públicos, né, na prática, o que o governo precisa e tal. O título público ele é basicamente emitido quando o governo, né, seja brasileiro, seja qualquer um, ele não tem condição de pagar as suas obrigações, gerando um déficit primário, então ele precisa emitir esses títulos para ele conseguir obter caixa para pagar as suas obrigações, né, investimentos em saúde, em segurança, todo o orçamento que ele projeta no ano, né? Então, como você pode ver aqui um exemplo, né, do que está acontecendo esse ano, que a arrecadação caiu demais e o governo precisa aí, então, emitir títulos para conseguir caixa para pagar as obrigações dele, né?
Aí só também um exemplo que está um pouco relacionado com isso, o que aconteceu recentemente foi que o Banco Central ele repassou 325 bilhões de reais de uma operação que ele tinha feito para o Tesouro Nacional para que o governo conseguisse pagar algumas obrigações que ele teria no início do ano que vem, né? Já que o governo já prevê uma queda de arrecadação muito grande e estavam assustados que não teriam talvez caixa para pagar todas as obrigações. E aí ele precisou pedir esse dinheiro para o Banco Central. O Banco Central aceitou fazer essa transferência para que o governo consiga pagar suas obrigações ali no início do ano, que é a maior parte do orçamento gasto, né, que fica no início do ano. Bom, aí os principais, todos, na verdade, tirados da data, os títulos públicos disponíveis do Tesouro Direto, né, começando pelos tesouros pré-fixados e os tesouros Selic, que são os pós-fixados, e o IPCA+, também são pós, né? Eles têm quando você vê aqui essa rentabilidade anual, quando tem um valor fixado aqui, quer dizer o valor fixado, e quando eu tenho mais, quer dizer que tem um valor fixado mais alguma taxa, né? Aliás, desculpa, um valor fixado que está aqui na direita e um valor pós, né? Que seria daqui da esquerda, que seria, por exemplo, a Selic do ano e o IPCA do ano, no caso o IPCA+, né? Aí você entrando no site do Tesouro Direto, você consegue ter essa tabelinha aqui e consegue até simular os investimentos que você pode fazer. Sabendo que ali você está financiando a dívida do governo federal, né? Bom, aí, passando para a dívida externa, né? Um conceito, na verdade, conceituando primeiramente, você tem os Eurobonds, né? Que são os títulos emitidos em moedas diferentes, o grupo anterior falou um pouco sobre isso, diferente da moeda do emissor. Então, no caso do Brasil, o cara pode emitir em euro, pode emitir em ien, em libra, né? E dentro desses Eurobonds tem as variações, né? Que são os eurodólares, que são os títulos emitidos em dólar, os samurai bonds, que são os títulos emitidos em ien, por isso são chamados de samurai, né? Em relação ao Japão. Tem o bulldog bonds, né? Que são emitidos em libra esterlina, né? Todos esses estão dentro desse grupo dos eurobonds, né? Que você emite títulos diferentes da sua moeda. E também os global bonds, que são os títulos negociados só em mercado externo, né? Diferente do mercado do país que está emitindo. No caso, o Brasil tem que ser um título emitido fora do Brasil, independente da moeda. Aí, como funciona no Brasil? Caso prático aqui. Os títulos são... Deixa eu pegar aqui. Os títulos emitidos em mercados de moeda são diferentes da moeda do mercado do emissor, ou títulos emitidos no exterior, em real, moeda estrangeira, né? Esse aqui, no caso do Eurobond, são qualquer título de... Isso aí foi um documento que eu peguei do Banco Central, nós pegamos lá na internet. E como funciona no caso do Brasil, né? Que ele até faz uma comparação, até interessante ver que ele faz a comparação de como funciona no mundo, o conceito, com a prática no Brasil. No caso do Brasil, os Eurobonds são considerados aqueles que não são emitidos em reais, né, normalmente, mas os Global Bonds, eles têm uma diferença aqui no Brasil, que são os títulos emitidos no mercado americano, né? Então, eles podem ser emitidos em dólar ou Brasil, ou reais, mas são emitidos no mercado americano. No caso, quando são emitidos em reais, são chamados de BRL Bonds. Aí, a precificação, o grupo anterior já passou, né, um pouco sobre essas premissas aqui. Aí, falando um pouco sobre preço sujo e preço limpo, né, o preço sujo é o VNA vezes o PU, e o preço limpo é o preço sujo menos os juros pro rata, né? E aí, aqui a gente... no slide seguinte, a gente tem a formulazinha de como calcular o PU e também como funciona essa lógica aqui de precificação, né? Tanto dos Global Bonds e BRL Bonds, quanto dos Eurobonds. Agora,
aqui uns exemplos, né, que a gente tirou dessa tabela do Banco Central, como funcionam esses títulos, né, a moeda de origem, qual é o título, qual é a moeda de origem, os prazos, o principal, os juros. Né? E aí, agora passando para a parte de ADR, né, o American Depositary Receipt. São, como já foi falado, os certificados de ações brasileiras que são colocados para venda lá fora, né, no caso, nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. Aí, uma tabelinha que é parecida com a tabelinha que foi mostrada anteriormente. Os níveis também foram passados, né? Os diferentes níveis dos ADR, são de 3 níveis. E aí aqui é um exemplo, né, para medir o desempenho médio dos ADRs brasileiros, existe esse índice de Dow Jones Brasil Titans 20 ADR, que ilustra o desempenho dos 20 ativos, né, com maior visibilidade do mercado, né, no mercado brasileiro. Aqui um gráfico com desempenho desse índice desde que ele foi criado ali em 2005 até recentemente. Você vê que é um índice que acompanha aí basicamente como está a Bolsa brasileira, né, lá fora. Assim, os estrangeiros eles conseguem ter uma noção de como está a Bolsa, né, no geral, aqui no Brasil. Bom, aí passando para as debêntures, né, conceituando um pouquinho, são os títulos de dívida emitidos por empresa, né, de médio ou longo prazo, que oferece um prêmio, né, a partir da taxa de juros, pode ser pré ou pós-fixada. Geralmente eles acontecem para financiar algum projeto, né, alguma expansão que a empresa está fazendo, são emitidos, né, dessa forma. E aí, uma diferença entre ações e debêntures, né? Debêntures são títulos de renda fixa e as ações são alternativas de renda variável. Né? Então, o que isso quer dizer na prática? A pessoa, quando adquire ação, ela se torna sócia da empresa, né? E quando ela adquire a debêntures, ela apenas está emprestando um valor ali para a empresa fazer o projeto, fazer a expansão dela, mas não necessariamente a pessoa vira sócia da empresa. Desculpa, alguém quer falar aí? Não? Ah, beleza, foi só um ruído. Aí existe essa alternativa que são as debêntures conversíveis, que elas podem ser, sim, convertidas em ações da empresa, mas são casos específicos, dependem muito da empresa, da debênture, né? Mas é uma categoria dentro de debêntures, essas debêntures conversíveis. Aí existe também as debêntures não conversíveis, que aí são oposto, né? Elas não podem ser convertidas. Bom, aí as incentivadas e as comuns, né? As debêntures as incentivadas são as debêntures que estão captando recursos para projetos de infra. Nesse caso, existe a isenção de cobrança de imposto concedido pelo governo. E as comuns, né? Que tem cobrança de imposto de renda regressivo. E, então, assim, quanto maior o investimento, vai ser menor o custo, né? Quanto você mantém a debênture lá rendendo, você vai pagar menos imposto de renda no final, se você quiser resgatar. E aí, nos dois modelos, obviamente, tem a taxa de custódia, né? Que é a taxa lá que a corretora vai cobrar, e etc. Bom, aí o book building, oferta pública, né? Que os investidores devem enviar suas ordens com as condições que aceitam para participar na oferta. Aí elas podem ocorrer de duas formas, né? Que é por taxa, que o emissor e o coordenador definem uma taxa teto e uma taxa PIS, em alguns casos, né? E aí o investidor envia suas condições da taxa e quantidades, as ordens que são definidas da menor para maior. E aí a taxa de última ordem atendida será a taxa de corte, né? E aí por volume, que é quando o emissor e o coordenador definem uma taxa, o investidor envia a ordem com a quantidade que é demandada e no final o valor da oferta é rateado pelos investidores de acordo com o volume que será demandado. Aí pela ordem de chegada, alocação por ordem cronológica, né,
bom, de acordo com a ordem de chegada mesmo, né, dos boletins de subscrição, e a alocação discricionária, que é realizada pelos investidores, pré-definidos pelo emissor e coordenador, e aí as taxas e os volumes são definidos pelo emissor mesmo, né? Bom, rentabilidade, já foi falado, né? Pode ser pré-fixada, pós-fixada, pode ser híbrida, né? Que é o caso ali de juntar uma taxa pré-fixada com pós-fixada. Geralmente, a forma de remuneração é um percentual do CDI, que está ali próximo da taxa Selic, né? Da taxa referencial. E aí o risco, já foi falado também sobre isso. E terminando. Opa, show de bola, cara. Gostei Obrigado. bastante dessa apresentação, viu? Bem completinha. Beleza, então. Obrigado. E aí, é legal que vocês deram uma permeada também de como é feito, né, as emissões ali, desde o momento que se consegue ali obter uma demanda através dos bancos de investimento ali, né, para fazer desde o book building, né, você tem na realidade a escolha do underwriter que vai realizar, né, toda essa chamada ali de investidores para essas emissões, né, aí depois faz o book building, depois vai lá, estima a demanda e coloca ali uma quantidade de títulos ali no mercado. Isso é muito comum, né? Mas depois, quando terminar as apresentações, eu quero falar uma coisinha com vocês para vocês começarem a reparar ali nesse desenvolvimento ali do mercado, que vale a pena ali dar uma sapeada no que está acontecendo no mercado de renda fixa. Tá bom. Mas parabéns, cara, legal, muito bacana. Beleza. Vamos lá, Ana, agora a bola está contigo. Então tá, vou compartilhar aqui. Beleza. Vocês já estão vendo? Sim. Desculpa, falhou. Sim. Tá? Então tá. A colmeiazinha. Oi? A colmeia. Ah, sim. Bom, então a nossa apresentação vai abordar esses principais tópicos, né? Que são os próprios tópicos do título. Os títulos públicos brasileiros, Eurobonds, Samurai Bonds, as ADRs, né? Que é American Depository Receipts, debentures e, finalmente, a bibliografia. Bom, aqui a gente tem algumas informações importantes sobre os títulos públicos brasileiros. Eles são títulos emitidos e controlados pela Secretaria do Tesouro Nacional, sob a ordem do governo federal, e têm como objetivo captar recursos para o financiamento da dívida pública brasileira e para as atividades governamentais. Em geral, eles são são formas de financiamento bastante seguras, até porque eles são os pilares da economia. Então, se o não pagar esses títulos, né, a gente estaria num momento drástico da economia e praticamente qualquer outro investimento seria de extremo risco, né, numa situação dessa. E, além disso, eles rendem muito melhor do que a poupança. Então, uma situação econômica em que um título público não fosse pago, né, com certeza a poupança também não estaria sendo tão segura assim. Eles são ativos de renda fixa e, portanto, você consegue projetar antes da aplicação. E eles têm 3 tipos principais, né, que são pré-fixada, Selic e atrelado ao IPCA, que a gente vai ver no próximo slide. Em geral, o pagamento do título se dá no vencimento do título ou na venda antecipada, e você não tem uma liquidez de D+1, ou seja, você recebe no dia seguinte a venda desse título, e você não precisa se preocupar se vai ter investidores interessados em comprar, porque o Banco Central se compromete com a compra diária desses títulos. Então, como eu falei, são 3 tipos principais, né? Aliás, são 3 tipos, que é o pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O pré-fixado, como o próprio nome diz,
as taxas de juros são pré-fixadas, então isso garante você saber o quanto você vai receber no resgate. O Tesouro Selic, como o próprio nome diz também, é atrelado à taxa Selic. Então, para quem está começando a investir, pode ser uma boa opção, né, para começar a aprender como é que se investe nesse meio. E ele, em geral, é indicado para objetivos de curto prazo e possui um risco menor no caso de uma necessidade de venda antecipada. E o Tesouro IPCA, que é atrelado à inflação, medida pelo IPCA, né, que tem um rendimento, em geral, superior ao da inflação. Então, você, na verdade, vai variar em função da inflação, mais uma taxa pré-fixada em cima desse valor. Então, a gente tem uma certeza de uma rentabilidade superior à inflação. E aí temos também esses outros dois tipos, né? Que é o IPCA+, NTNB Príncipe, e o IPCA+, com juros semestrais. Todos os dois são atrelados ao IPCA e são pequenas variações, né? Então, aqui a gente tem uma tabela mostrando os valores referentes aos títulos públicos brasileiros, com uma atualização do dia que eu acessei o site, então foi dia 7 de outubro, meio-dia e 3 minutos. E esse é o horário de funcionamento do mercado de títulos públicos brasileiros. Então, o mercado fica aberto de 9h30 às 6 da tarde. E aqui a gente pode ver os diferentes tipos de títulos brasileiros e quanto que estava a rentabilidade anual deles. Aqui são alguns dados sobre os títulos públicos brasileiros. A gente pode ver que praticamente, assim, mais da metade dos investidores em títulos públicos estão no Sudeste. E a maioria deles investe ou atrelado à Selic ou atrelado à inflação. O título público pré-fixado representa apenas 23,9% dos investimentos no Brasil, dos investimentos em títulos públicos. E se a gente for olhar pela idade, a maioria desses investidores tem entre 26 e 45 anos. Né? E os títulos públicos também são tributados. Então, aqui a gente tem a tabelinha com o esquema do imposto de renda, que é retido na fonte. E também tem uma taxazinha de custódia cobrada pela Bovespa, de 0,3% ao ano. E a cobrança de IOF, conforme essa tabela daí. Agora, entrando um pouquinho nas Eurobonds. As Eurobonds são títulos de dívida emitidos em uma moeda diferente da nacional. Então, pode ser euro, dólar, ienes ou outra moeda. Aí aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, a Toyota é uma empresa japonesa, ela pode emitir títulos na Coreia em dólares. E apesar de não ter nada a ver com a Europa, esses títulos seriam Eurobonds. E, em geral, são títulos pré-fixados. Aqui a gente tem a primeira emissão de uma Eurobond, é esse documento aí que está na imagem, ocorreu em 1963 pela empresa italiana Autostrade. Foi uma emissão de 15 milhões de dólares em eurodólares, isso é Eurobonds na moeda dólar, né? E ele foi emitido em Amsterdã. Então, você vê a possibilidade, né? Uma empresa italiana que emitiu um título de dívida em dólar em Amsterdã e que foi pago em Luxemburgo. Então, assim, os principais motivos que levam uma empresa a emitir um Eurobond são justamente poder colocar os custos da dívida na mesma moeda das suas receitas, evitando problemas com a taxa de câmbio. Captação de investimentos, porque muitos investidores vão preferir investir em moedas consideradas fortes, né, como o dólar, a libra e o euro. E a flexibilidade da empresa poder escolher a moeda em que esse título vai ser emitido. E para o investidor, as grandes vantagens são a estabilidade com variação cambial, poder diversificar sua carteira de investimentos, variando inclusive a moeda em que ele está investindo, e é uma maneira mais fácil de você conseguir investir em moedas estrangeiras.
E aí alguns tipos clássicos de Eurobonds são os Eurodólares, que são emitidos na moeda americana, os Samurai Bonds, que são emitidos na moeda japonesa, e os Bulldog Bonds, que são emitidos na moeda inglesa. Aí falando sobre os Samurai Bonds, eles são emitidos no Japão por empresas estrangeiras e em ienes. Então eles seguem a regulamentação japonesa. Diversas empresas vão optar por esse tipo de Eurobond para poder aproveitar que o Japão tem baixas taxas de juros e ganhar notoriedade no mercado japonês também. Aqui tem um exemplo também do que já ocorreu. Em 2017, o governo da Indonésia, querendo aumentar seus investimentos em infraestrutura, emitiu Samurai Bonds de 3, 5 e 7 anos, nos valores de 40 bilhões, 50 bilhões e 10 bilhões, respectivamente. Bom, as ADRs. A Petrobras, por exemplo, sendo uma empresa brasileira, ela não poderia simplesmente negociar as suas ações na Bolsa de Nova York, por exemplo. Então, por isso, nos anos 20, foi criado o sistema ADR. Então, eles são recibos de ações emitidos nos Estados Unidos para que uma empresa estrangeira possa negociar por lá, nas bolsas de lá. Então, eles são comprados e vendidos no mercado estadunidense, da mesma maneira que um título regular emitido nos Estados Unidos. A diferença é que ele é lastreado à empresa estrangeira. Então, o funcionamento é o seguinte: um banco americano vai comprar um lote de ações de uma empresa, por exemplo, a Petrobras, vai agrupar e emitir na Bolsa de Nova York. A empresa, em troca, vai fornecer informações financeiras para esse banco. O banco ele define como é que ele vai contabilizar as ADRs em relação às ações da empresa, é o que a gente chama de ação por ADR. E aí, quando a ADR de maneira que a ADR tenha um preço, um valor substancial para não ser, para assim, poder ser investido pelos investidores individuais, não ser tão alto, e da mesma maneira que ela varia entre 10 dólares e 100 dólares, que são os valores que os bancos americanos consideram ideais para uma ADR. Então, os 3 tipos principais de ADR, né? O nível 1 ele é negociado em mercado de balcão. Então, a empresa não precisa lançar novas ações no mercado. O nível 2, eles são listados na bolsa, mas a empresa não é obrigada a lançar novas ações no mercado. E o 3, a empresa lança uma emissão de oferta pública na bolsa e tem que lançar as novas ações. Então, aqui algumas empresas brasileiras que têm suas ações negociadas na Bolsa de Nova York, aqui com os valores, e a listagem completa a gente consegue ver aqui. Vocês estão conseguindo ver a listagem? Estamos Então, sim. Vale, Itaú, Petrobras, Ambev, Bradesco, Azul, Embraer. Aqui tem outra da Petrobras. Gol, Gerdau, Semig, BRF, Stone, enfim. São diversas empresas brasileiras de vários setores. E no Brasil existe também um equivalente ao ADR, né? Que se chama o BDR, em que empresas estrangeiras podem negociar aqui na Bovespa. Então, algumas empresas que têm BDR são a Coca-Cola, a Microsoft e a Apple. E as debêntures? As debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazo, emitidas por sociedades anônimas, sejam elas de capital aberto ou fechado, exceto por instituições financeiras. E são títulos de renda fixa. Então, elas servem para que uma empresa possa pedir dinheiro emprestado, né? Um investidor vai emprestar dinheiro para essa empresa poder financiar um projeto, ou para aumentar o seu capital ou a capacidade produtiva da empresa. E para a empresa é interessante porque tem um custo de captação menor do que o empréstimo bancário.
Enfim, em geral, esse tipo de investimento apresenta uma boa rentabilidade, né? A empresa não está tendo custo do empréstimo bancário, então, e tem uma garantia, no sentido de que se a empresa não te pagar, ela provavelmente está falindo. Mas, assim, existe o risco porque não tem proteção da, do FGC, né? Então, acaba sendo considerado um alto risco por esse motivo. Mas você pode ver o rating da empresa, né? A classificação da empresa para avaliar se de fato é um alto risco, uma empresa de alto risco, ou se é uma empresa em que você pode confiar o empréstimo. E existem dois tipos de debêntures, né? No quesito convertibilidade. As não conversíveis, em que elas não podem ser transformadas em ações da empresa emissora, e as conversíveis, que podem ser convertidas em ações. Elas também podem ser incentivadas ou comuns. As incentivadas, elas têm incentivos fiscais do governo para que sejam emitidas, e como, por exemplo, a isenção de IOF e imposto de renda. E as comuns não têm esse tipo de incentivo e vai ser cobrado o imposto de renda. As debêntures também podem ser permutáveis, perpétuas ou participativas. Então, as permutáveis, elas, da mesma forma que as conversíveis, podem ser trocadas por ações, só que não necessariamente da empresa emissora. As perpétuas, elas não têm prazo de vencimento, o investidor vai continuar recebendo os rendimentos ao longo do tempo. E as participativas são aquelas em que o investidor vai ter participação nos lucros da empresa emissora. E no quesito rendimento, elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou híbridas. Então, a pré-fixada, como o próprio nome diz, ela vai render uma taxa fixa. A pós-fixada é atrelada a algum indicador do mercado, como a Selic, o IPCA e outras taxas, né? Outros indicadores. E as híbridas que podem combinar as duas coisas. E essa foi a nossa apresentação. Aqui está a nossa bibliografia. E se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Show, muito legal a apresentação, Ana. Obrigada. Valeu, valeu. Então aqui só. Então tem mais alguém algum grupo que eu acabei pulando? Todo mundo apresentou 2 vezes, então? Todo mundo? Acredito que sim, professor. Sim. Tá. Então, pessoal, só dando aqui o último recadinho, né? Então, consegui marcar com a Elo ali nessa quarta-feira para eles fazerem um fechamento ali da turma, né? Acho que vai ser bem bacana. A gente já está agora finalizando, né? Esse PLE. Então, espero que tenha contribuído ali nesse novo formato ali, né, com mais coisas, com mais instrumentos, né, um pouquinho mais ali de conhecimento ali para vocês. E no final eu vou passar também uma avaliação para que eu possa ali, né, a gente sabe que a vacina não vai chegar tão cedo, infelizmente, mas provavelmente a gente vai ficar nesse esquema remoto ali, né, até 2020/2, né? Então seria até mais ou menos meados do ano que vem, né? Mas aí a minha ideia é de estar melhorando ainda mais ali o conteúdo das aulas, a forma, enfim, né? Então vou querer ali uma ideia de vocês, trocar uma ideia, enfim, que vocês deem ali suas contribuições ali também. Hoje também, Alan, vamos avaliar todas as apresentações. Professora, a gente manda o formulário com a avaliação das apresentações 2 vezes? Porque no formulário só tem espaço para 4 grupos. Aí 2 vezes. Então a gente pode, porque lá vocês podem colocar a data, né?
Pode. Então, vocês notifiquem a data e aí acho que tem não tem uma parte de observações ali também? Acho que tem comentários. Comentários, Acho que isso. Aí dá para especificar que seriam os dois últimos grupos ali que falaram tudo. Aí vocês especificam, ó, primeiro é referente ao tudo do grupo da Ana, o segundo é referente ao tudo do grupo do Otávio. Só para deixar especificado. Tá. Ô, Ivo, não é mais fácil criar mais categorias no formulário? Também Botar mais 4? pode ser. Ô, Alan, você faz isso pra gente? Você que é o dono do Vou formulário. fazer isso agora, então. E aí, Alan, faz um favor para mim, vê se a gente consegue ter um formatinho, criar um formatinho ali desses formulários pelos grupos, né, aí dentro, e as datas nas colunas e os grupos na linha. Se a gente consegue fazer o Google Form, dá para fazer Manda pro Excel, Ivo. Oi? Já tem um Excel pronto. Ah, já tem um Excel pronto? Por data? Sim. Você consegue depois baixar e me enviar? Beleza. Beleza, show. Já botei lá 8 apresentações, então. Show, maravilha. Pô, assim, aí fica bem mais fácil do que colocar comentários ali. Professor, eu acho que eu me perdi aqui em algum momento. Foram 8 apresentações hoje? 6. Ah, tá. Nossa, não. Beleza. 6 apresentações. É que colocou então eu botei 8. Mas são 6 apresentações hoje. Perfeito. Aí, Lucas, então, aí depois você não quer... acho que é legal dar um feedback ali sobre os exercícios ali do Power BI. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Posso sim, pode ser. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a minha tela, então. Beleza. Que aí eu posso mostrar mais ou menos o que eu esperava e o que eu vi acontecendo, assim, só para as pessoas também já saberem, terem uma noção, né? Exato, acho que ficou bem legal ali. E aí, professor, eu tenho aqui uma planilha com as notas. Você quer que eu envie para você? Como é que a gente faça? Envia para mim. Tá bom, perfeito. Vou enviar lá, então. Aí de Stat Applique, você envia para mim com cópia para Marcela. Tá bom, pode deixar, sem problemas. Vou compartilhar aqui a minha tela. Show. Vocês estão vendo o Power BI já? Já. Então, assim, gente, o desafio que eu tinha passado para vocês, né, acho que há 2 semanas atrás, né, era a gente criar esse gráfico, aonde o nosso gráfico ele variasse aqui a informação pelo projeto finalizado, pelo ticket médio, pelo total arrecadado, né? Na aula eu frisei algumas vezes, né, que era importante que esse gráfico daqui fosse um único gráfico, né? Fosse apenas um gráfico. Por quê? Vamos supor que eu precise, por exemplo, mudar a cor do gráfico, né? Então você pode vir aqui e, sei lá, coloca ele vermelho. Quando eu mudar a informação que está aparecendo, a formatação do gráfico continua, porque é apenas um gráfico, né? Então, uma primeira coisa que eu vi em alguns trabalhos é que algumas pessoas criaram essa opção daqui, né, de você fazer essa mudança do gráfico como um indicador. Então, assim, foi bem interessante a solução, só que ela não resolveu o problema, porque o que acontece com o indicador? Quando a gente tem um indicador e a gente muda o gráfico, eu posso até pegar aqui um exemplo com um indicador. Espera aí. Quando a gente tem um indicador e a gente... Deixa eu também ter que mudar aqui no Power BI, na apresentação, para ficar minha tela inteira. Agora sim. Quando a gente tem um indicador, né, que a gente está usando para a gente poder atualizar aqui esse nosso gráfico, olha o que acontece. O que o indicador faz, né, para quem não sabe? O indicador, basicamente, ele tira um print daquela sua tela e ele salva aquela formatação dali. Então, quando você fala, olha, faz alguma coisa, ele busca aquele indicador e aí ele reproduz aquilo que ele tinha salvo, né? Então, nesse caso daqui, tá vendo? Vocês podem ver aqui que eles são os indicadores, né? O botão que não faz nada, mas se eu clicar no Ctrl, ele muda. Então, teoricamente, o trabalho estaria certinho do grupo que fez isso, né? No entanto, se a gente mudar aqui a cor do gráfico, por exemplo, para vermelho, percebam que eu estou aqui nos projetos finalizados, né? Se eu mudar para ticket médio, a formatação some.
Isso daqui é muito importante porque isso aqui demonstra que a gente tem, na verdade, 3 gráficos diferentes e não um só gráfico. Então, essa solução de você resolver por um indicador, ela é interessante, mas ela não resolve a situação de que você precisar fazer tudo apenas dentro de um gráfico. Outra coisa também que eu reparei, que era outra parte do desafio, é que a gente tinha aqui também que organizar por meio de uma ordem cronológica, né? Então, janeiro de 2019, fevereiro, março, assim vai, mostrando essa ordem cronológica de forma que a gente conseguisse enxergar tanto o mês quanto o ano daquela aplicação, né? Então, eu vi algumas soluções de algumas pessoas que fizeram isso por meio de um drill down, também era interessante, mas não era exatamente também o melhor da solução, porque quando a gente... Esse aqui não está com o drill down, né? Mas quando a gente aplica o drill down em volta, você precisa depois formatar ele para ele voltar a aparecer da maneira certa. Então, dependendo ali de como vocês resolveram isso também, eu fui avaliando de algumas formas diferentes. Então, mais para vocês entenderem qual foi o meu critério, se vocês criaram um gráfico com as informações certas que você precisava ter, vocês ganhavam, se eu não me engano, eu posso até pegar aqui a nota, que fica até mais fácil para vocês lerem também. Então, uma vez que vocês criarem o gráfico mostrando as colunas certas que precisava ter, vocês ganhavam 0,05. E se você conseguisse criar esse gráfico daqui, variando a informação, né, dentro de um mesmo gráfico, vocês ganhavam 0,2, somando para a parte do gráfico de 0,25 pontos. Já falando sobre esse eixo X, se você criasse esse eixo X de forma que eu conseguisse enxergar o mês e o ano, mas não estivesse em ordem cronológica, ele estivesse em ordem alfabética ou, sei lá, qualquer outra ordem, ganhava também 0,05, mas se você conseguisse organizar ele por ordem cronológica, ganhava os outros 0,2, fechando os outros 0,25. Então, somando as duas notas, daria o seu 0,5 extra total, né? Então, eu vi, como eu comentei, né, alguns grupos eles não conseguiram fazer com que ficasse dentro do mesmo gráfico, outros grupos organizaram aqui e manteve em ordem alfabética. Então, foi mais ou menos isso que eu fui levando em consideração. Eu tentei aqui entender também como que vocês fizeram. Então, essa fórmula daqui que você resolve aqui, você faz utilizando uma medida dinâmica por meio de filtro. Então, se vocês jogarem no Google, gráfico com medida dinâmica, vocês vão achar a solução para resolver isso daqui, também é tranquilo. Aqui algumas pessoas fizeram por ordenação de coluna. Então, quando você cria uma coluna, você consegue, vindo aqui no ferramenta de coluna, você consegue classificar ela de acordo com alguma coisa, né? Então, eu resolvi criando uma coluna auxiliar para classificar por meio dela. Outras pessoas fizeram, como eu comentei, por drill down. Então, tem algumas soluções possíveis também que são bem interessantes. Mas, no geral, foi isso assim, que eu observei de mais importante. Eu acho que o mais crítico, na verdade, foi a questão de alguns grupos terem criado 3 gráficos diferentes e não um único gráfico. Então, isso daí eu acho que foi a parte que mais apareceu assim recorrente quando eu estava corrigindo. Mas, no geral, a turma foi muito bem, cara. Tiveram até algumas soluções que eu achei bem interessante, que eu mesmo não tinha reparado ainda nessa opção. Então, achei bem interessante algumas soluções que o pessoal fez também, professor. Pô, que bacana esse feedback, Lucas. Acho que a gente vai... O legal, né, dessas ferramentas é que a gente vai aprendendo ali de forma contínua, né? Sempre tem alguma solução ali nova, né? Sempre uma forma ali de se fazer. Muito bacana. E acho que isso já vai dar ali um head start ali para muita gente que tiver interesse ali em mexer ali nesse ferramental, cara. Com toda certeza. Muito bacana. Aí eu quero agradecer ali por ter disponibilizado ali esse conhecimento ali para a turma. Imagina, sempre foi uma honra. Eu adoro participar assim, falar sobre os conhecimentos que eu também adquiri e tal. Então, toda oportunidade que eu tiver para retornar um pouco, né, de o que o mercado está fazendo que é importante, né, e mostrar isso para os alunos, né, eu acho fundamental. Então, eu espero também que o pessoal tenha gostado e tenha se interessado pelo Power BI, que é realmente uma ferramenta muito útil mesmo. Não, show. Pessoal, mais alguma coisinha? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Eu só queria salientar que dentro dessas, né, uma das coisas que vocês devem ter reparado, que vocês separaram ali nessa última semana, né, nas últimas semanas, né, com essa volatilidade ali do mercado, uma das coisas que
né, que vem chamando a atenção ali de grandes investidores, principalmente na parte de renda fixa, é que os títulos brasileiros, né, como vocês mostraram, né, eles estão diminuindo ali o pessoal, na realidade, assim, não está muito interessado em comprar títulos de longo prazo, né? Então, os novos títulos que estão sendo emitidos, eles estão sendo emitidos ali no médio prazo. Então, isso é um sinal ali, muitas vezes, de aversão ao risco, né? E de uma questão também que mexe muito com a credibilidade do país, né? Então, quando você compra, né, um título de curto prazo, né, significa que você acha que o país, no longo prazo, pode ter algum problema de pagamento, né? Então, isso é o que a gente está verificando, o pessoal de mercado, principalmente, né, está verificando ali nessa, digamos assim, né, nessa rodada ali de volatilidade do mercado. Agora, é interessante ver que com a definição ali das eleições americanas, né, o mercado deu uma estabilizada, né? Parece que deu uma acalmada, né? Você vê ali os indicadores retornando ali, né? Principalmente indicadores ali como dólar, né? Como preço de ações, né? Retornando ali a patamares ali vistos ali mais ou menos em julho, né? Então isso significa que voltou a ter uma certa segurança, né? Um porto seguro ali para os investimentos. E o que o mercado acha, né? Que com a vitória do Biden, né, novos estímulos serão realizados ali nos próximos meses, né? Que haverá muito mais uma mediação ali de brigas, né? Que a gente viu várias brigas entre países e que agora a situação vai ficar um pouco mais amena, né? Então, várias disputas comerciais e que essas disputas ali vão ser muito mais ali numa rodada de negociação do que necessariamente em investidas ali de retaliação ali. Então, a gente pode notar, né, essa frequência ali de medo, né, diminuindo ali aos poucos. Até quando, a gente não sabe. Mas é legal ver e já começar a relacionar isso, né, com a própria teoria, né, com a própria precificação que vocês viram, né, que você vê ali PUs ali já se encarecendo, né, ali, né, já tendo valorização, e isso pode ser ali um indicador ali de retomada ali do mercado financeiro. Beleza? Beleza, professor. Show de bola, professor. Então, maravilha. Então, olha só, quarta-feira nos encontramos ali para o fechamento ali, né, do PLE, né? E aí, como falei na última aula, né, as notas, eu vou disponibilizar as notas ali no finalzinho ali do mês, né, quando a gente tem ali um tempinho, digamos assim, né, para corrigir e fechar. Mas não se preocupam, todo mundo ali, né, apresentou bem, então acho que não tem muito o que se preocupar. Quem entregou ali as resenhas, quem fez os exercícios ali, tá tranquilo, tá? Mas de qualquer forma eu vou disponibilizar isso para vocês, né? E aí a gente vai batendo uma bola. Perfeito, professor. Tá? Então, pessoal... Peraí, rapidinho, eu tenho uma dúvida em relação à correção do desafio que o Lucas falou aí agora. Pode falar. Fala com ele. Então, Lucas, quando você passou o desafio, você não frisou que tinha que ser tudo no mesmo gráfico, assim. Você falou que tinha que ter a possibilidade de, dado a escolha do usuário, ele apertar um botão e aparecer a informação que ele queria. Uhum. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou confirmar aqui na gravação também, para ver se eu realmente não comentei isso, tá?
Eu também vou ver lá no grupo se a mensagem que eu tinha colocado no grupo também, se eu também não tinha frisado isso. Mas se eu não tiver frisado, então eu posso rever aqui isso, tá? Mas eu vou confirmar aqui e eu aviso lá no grupo também. Eu retorno pro professor também essa informação. Beleza. Mas eu falo com vocês também. Assim, sendo sincero, eu até, falando até do meu caso, eu sei fazer dessa outra forma, que seria tudo no mesmo gráfico, mas como primeiro eu tinha feito de uma outra forma, que é por botão, e alcançava o mesmo resultado esperado, eu acabei não mudando. Então, assim, eu acho que isso deveria ter ficado mais claro na hora de passar a questão. Eu vou confirmar aqui, mas no grupo depois eu vou ver nos vídeos, tá? Mas no grupo de estatística aplicada, pelo menos, eu frisei aqui que era no mesmo gráfico. Eu vou ver no Diacoend também, e aí eu revejo nos vídeos para afirmar isso direitinho, sim. Então, mas é que quando você fala no mesmo gráfico, não dá a entender que tem que ser assim, no mesmo visual. Como que chama ali no BI? Dá a entender que você tem, tipo, o mesmo gráfico, a mesma, tipo, o mesmo conjunto de informações no mesmo eixo temporal, só que muda o eixo Y. Então, de fato, assim, não ficou claro que esse tal de mesmo gráfico deveria ser pelo mesmo visual ali do Power BI. Eu acho. Então, poderia ser num outro visual também sem problemas. A questão é que, pelo menos assim, não vejo, talvez não sei se o professor quiser e tal, mas para mim, no mesmo gráfico, indica que deveria ser no mesmo gráfico. Então, uma coisa que eu mudo num gráfico, ele vai aparecer do mesmo gráfico. Então, a parte mais importante disso é que porque, como eu mostrei, né, uma vez que você muda alguma formatação num gráfico, e você vai mudar a informação que está aparecendo nele, é importante você manter a mesma formatação, né? Então, no mesmo gráfico, indica já que seria tudo ali aparecendo junto, né? Como o próprio nome disse, no mesmo gráfico. Mas eu não sei, talvez se o pessoal, se a maior parte da turma, todo mundo achar que ficou confusa essa parte, eu não sei. A gente pode ver, mas com o no mesmo gráfico eu tentei dizer isso, que era para tudo ser feita no mesmo gráfico mesmo. Eu não sei como explicar de forma diferente, porque para mim no mesmo gráfico já parece ser, né, tudo a mesma coisa. Não sei, mas eu vou rever direitinho ali na aula e aí eu também converso com o professor para ver o que ele acha, tá? Então, porque você precisa pensar também da forma do usuário. Eu acho que o desafio foi muito explicado em cima também do que o usuário espera, do que o usuário quer ver, e nesses termos, assim, você mudar em um ou em todos não faz diferença desde que você faça isso. Então, desculpa, Júlia, que na verdade acaba fazendo sim, cara. Foi mal até te interromper, que é porque assim, no meu caso lá, quando eu estava resolvendo isso, a primeira vez que eu resolvi foi por meio do indicador também. E aí a primeira dúvida que me retornaram quando eu botei o painel para funcionar foi: como que eu faço para aparecer aqui o ticket médio, né? Como que eu faço para aparecer essa outra informação? E as pessoas não sabiam que quando o indicador você tem que clicar no Ctrl e depois você clicar no botão, porque eles não sabiam dessa informação. E aí, depois que eu ensinei isso pra eles, eu tive a mesma relação que você, tipo, mas só clicar num Ctrl, né? Mas é porque o usuário, a gente tem que partir do princípio que ele não sabe nada, né? E aí, depois que eu ensinei isso pra eles, eles voltaram perguntando que, tipo, poxa, eu mudei aqui a cor do gráfico, mas o gráfico não mudou. Eu mudei aqui a cor dele, quando eu mudei, o gráfico voltou a ficar azul, eu queria que ficasse roxo. E aí eu tive que explicar para eles que são 3 gráficos diferentes, que aí você precisava fazer. No final, eu tive que refazer para deixar tudo literalmente dentro do mesmo gráfico, sabe? Então, assim, acaba que no final altera, assim, um pouquinho a usabilidade do gráfico. Ainda mais porque, como eu comentei, né? Você mudar a cor é uma cor mais fácil. Mas imagina se você está fazendo uma formatação condicional, que você envolve diversas regras, e você tem que replicar isso para todos os 3 gráficos, né? Então, beleza, mas o meu ponto é que isso não ficou claro pra gente. Tipo assim, pensa que a gente tá pegando o Power BI pela primeira vez e não sabe dessas 1000 possibilidades. Assim, a sua aula foi muito boa, mas acaba que o Power BI é praticamente infinito, sabe? Você pode fazer muita coisa ali dentro. Então, esse é o tipo de coisa que você aprende com o tempo mesmo e com feedback. Então, assim, beleza, temos o feedback e poderíamos fazer de uma forma mais eficiente da próxima vez. Mas pelo que foi pedido no desafio,
foi entregue o resultado pedido. Você... depois a gente pode conversar melhor, Júlia, com a coisa também, até para não prender todo mundo, mas é que eu ainda mantenho o ponto de que no mesmo gráfico, para mim, indica que deveria ser no mesmo gráfico também, uma vez que grande parte assim, mais da metade das pessoas enviaram tudo dentro do mesmo gráfico, né? Então, não sei, mas a gente conversa depois melhor para ver isso, tá? Só para a gente também poder liberar o pessoal e não ficar todo mundo aqui esperando a gente chegar numa conclusão. O que dá para fazer, Lucas, uma vez que eles fizeram isso, para refazer, né? E enviar até quarta-feira. O que você acha? Pode ser. Por mim pode ser, sem problemas. Então, fez desse jeito, refaz o exercício, aí nos envia para até quarta-feira. Tá, pode beleza. Ser, Júlia? Pode ser assim? Sim. Acho que fica ótimo. Seria como se a gente tivesse aí o feedback de uma forma mais eficiente. Ótimo. Eu sei como fazer. Eu vou... Aí é só... Aí quarta-feira você manda, aí a gente já avalia e já disponibiliza. Beleza. Perfeito. Show. Obrigada, pessoal. Nada. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Então, valeu ali. E quarta-feira nos encontramos, então, para a nossa última aula. Valeu, professor. Até quarta. A gente celebra ali com um cafezinho, porque de manhã cedo não dá para beber, né? Valeu. Um abraço para vocês. Boa semana.